E aí, gente linda! Ó, eu quero um grito em 3. Animação, gente. Sexta-feira, sábado, quer dizer. Animação, tá? 3, 2, 1. Ih, vocês estão muito fracos. Vamos de novo. Hoje, gente, é sábado. Não tem coisa melhor que estar na casa de Deus. Vamos de novo, gente. Senão a gente vai ficar a noite toda aqui. 3, 2, 1. Gente, cadê os visitantes mesmos? Deixa eu ver aqui, quem que tá? Levanta a mão aí rapidinho. Bem-vindo! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo. Gente, a nossa igreja, a gente tem uma cultura desse amor. Claro, a gente é amigo, né, tal, família, a gente dá aquela desentendida, faz parte, mas a gente tem essa cultura do amor. Então, vocês são muito bem-vindos aqui hoje. Você é muito bem-vindo aqui hoje. Essa igreja é sua igreja, não é dos membros, é de todo mundo, beleza? São muito bem-vindos aqui. Depois, procurem a gente para participarem das programações. Galera, é muito legal. Tanto os adolescentes, muito mais eles. Tô zoando, gente. Os jovens também, mas os adolescentes moram no meu coração. Beijo vocês. Mas é isso. Bom, gente. A Estherzinha preparou a arte aí. Ai, que lindo que ficou, ela não tinha me mostrado. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre o antídoto para vencer processos. Nossa, ficou muito lindo, cara. Eu mandei lá para ela, não estava linda assim. E a gente vai falar sobre paciência hoje. Agora, momento de revelação. Quem tem paciência, se considera uma pessoa paciente, levanta a mão. Conheço umas pessoas aí, estão mentindo. Tô brincando, gente. Vamos de novo, vai. Quem se considera paciente aqui? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Bom, eu me considero uma pessoa paciente, na maioria das vezes, menos no trânsito e quando alguém me fala assim, Raina, eu preciso te contar uma coisa. Obrigada, amor da minha vida. E aí eu não tenho paciência, não contem comigo. E quando mexem com as minhas meninas. Aí eu fico também muito... Mas enfim. Bom, hoje o Senhor ministrou muito ao meu coração, em um momento muito fofo. Eu estava com meu pai, e meu pai adora boi, essas coisas assim. E a gente estava lá na chácara. Gente, estou morando na chácara agora, olha a cor do tênis. Só Jesus na minha calça. E aí, agora vai todo mundo olhar para o meu tênis. Ai, meu Deus. E aí, eu estava com ele lá na chácara, e aí ele falou, Raine, vamos lá comigo que eu quero te mostrar um negócio. Aí eu fui com ele, falei, nossa, que chatice. Quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou, espera. Aí meu pai foi saindo assim adiante, naquele mato todo assim, e estava um lindo pôr do sol. E aí ele foi saindo assim, devagar. E aí aquilo me constrangeu tanto. O Espírito Santo ministrou meu coração e falou assim, se você não tivesse tido paciência para esperar, esse momento você tinha perdido. E aí nessa hora, como uma boa jovem, cadê o celular? Não estava com o celular. Falei, caraca, vou ter que guardar isso só na minha memória, vou poder compartilhar. Aquele pôr do sol lindo e meu pai, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Meu pai não tem mais a saúde que ele tinha quando eu era mais nova, que ele corria atrás da gente. E ele foi bem lento assim, caminhando assim, para pegar os boi. E aí aquilo me deixou assim, muito emocionada. E é isso que acontece. Quando nós nos tornamos pessoas completamente impacientes, a impaciência nos rouba desses momentos. Eu me emociono sempre falando, eu espero que eu não me emocione agora. Das meninas, quando eu conheci elas. Até parece um casal, né? Quando eu falo delas assim, né? E quando eu conheci elas eram de um jeito. E aí eu ficava bem frustrada, para ser bem sincera. Porque elas tinham um jeito muito turrão. E aí o Espírito Santo dizia, paciência, calma, paciência. Você vai ver quanto a minha paciência, não a sua, vai transformar a vida delas. E aí eu fui insistindo. E hoje, uma das pessoas que eu mais amo no mundo são vocês.
Para, gente, que isso? Para, eu não sou assim. Então, gente, assim, sempre falo isso com as minhas lindas da Bahia, inclusive, um beijo para elas que estão assistindo aí na live, que a gente é feito de processos. Gabi é feita de processos que ela passou, Mateus, Pedro, Evelyn, Rebeca. Nós somos um poço de processos, de paciência, de alguém que teve paciência conosco. Eu acho a coisa mais, assim, aquele atributo de Deus em relação à paciência, olhar para uma criança que não sabe nada, não entende de nada da vida, e a gente precisa depositar uma extrema paciência para aquela criança, e Deus é assim conosco. Às vezes você fala, Rayane, paciência, nossa senhora, eu não tenho paciência, esse assunto não é para mim, eu vou ouvir, vai sair por um ouvido e sair pelo outro, porque eu não tenho paciência. Mas sabe por que você não teve paciência? Porque você recebeu a paciência dos seus pais, que às vezes não te deram nem um pingo de paciência. Eles não tinham paciência para te ouvir, eles não tinham paciência para ter que lidar com os seus erros, eles não tinham paciência para cuidar de você. E aí você olha para a paciência e você diz que ela é uma pessoa totalmente estranha para você. Mas Deus, meu Deus, que Deus paciente. É muito doido porque eu fico pensando assim, imagina um agricultor que não serve a Deus. Se Deus fosse assim, humano como nós. Um agricultor que não serve a Deus. O que Deus faria? Não vou mandar chuva para lá? Vou deixar os pastos tudo secar? Mas não, Deus não é assim. Ele é o ser mais paciente dessa terra. E quando nós olhamos para grandes pessoas que nós admiramos, elas são fundamentos de processos, mas principalmente foram regadas pela paciência. Eu agradeço eternamente a minha líder da outra igreja, porque se não fosse ela, com a paciência que ela teve comigo, eu não estaria aqui hoje, eu sei lá onde eu estaria. Ah, Rayane, mas Jesus, tá, mas Jesus usa pessoas para ter paciência conosco e para nos amar. E falando sobre uma pessoa na Bíblia que eu admiro muito, e às vezes as pessoas usam esse personagem da Bíblia para falar sobre fé, sobre uma reviravolta gigantesca. Quando eu conheci ele, eu falava, nossa, que ser paciente, que é Paulo. Quem aqui conhece a história de Paulo? Todo mundo, ó, bíblicos. Paulo, para quem não sabe, foi um perseguidor de cristãos. Ele, naquela época, era o cross, né? Ele amava disseminar cristãos. E de um cara totalmente louco, fissurado em fazer o mal, ele se tornou um pregador de Cristo. Um grande homem de Deus, que fundou várias igrejas, um dos homens mais influentes da Bíblia, escreveu 13 livros de 66 da Bíblia inteira. Um grande homem de Deus. O que diferencia? Coloca aí para mim, Atos 9. Atos 9, 1 ao 6. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pode passar. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Pode passar. Mas seguindo ele, viagem, e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Quando eu olho para a história de Paulo, eu falo, cara, eu queria muito a sensibilidade que ele tem. O homem foi até o terceiro céu. Tipo assim, o nível de sensibilidade desse homem, o nível de relacionamento desse homem com Deus, era fora do comum. E aí eu falava, Deus, olha eu abrindo aqui meu secreto. Deus, eu quero ser igual ao Paulo, eu quero ter essa sensibilidade de te ouvir. Nossa Senhora.
E aí, Deus me constrangeu falando sobre isso, sobre esse grande processo que Paulo passou. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi escorraçado, ele foi até, isso aí para mim é o mais engraçado, ele foi até escolhido pelos judeus para ser morto. Eles estavam montando uma casinha para Paulo, e mesmo assim ele continuou. Mas aí Deus, ele diz ali, Jesus, Espírito Santo, ele diz, vai até aquela cidade e pergunta ali o que é para você fazer. Deus, ele não nos entrega o plano perfeito. Imagina, Paulo recebendo de Deus, olha, eu vou te converter, e agora você vai ser o cara, você vai fundar muitas igrejas, você vai ser maravilhoso, você vai ser o boy, você vai ser o top, igual você não vai ter. Imagina se Jesus tivesse entregado isso para ele, mas não, foi levando um processo. E eu estava vendo e calculando, mais ou menos, até Paulo se tornar um mártir, durou 30 anos. Imagina o processo de ser perseguido, humilhado, preso várias vezes, até o fim da vida dele. E aí você coloca para mim, em 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Quanto a mim, isso no fim da vida dele. Essa é uma das últimas cartas, mais ou menos assim, e ele escreveu antes dele ser decapitado, lá em Roma. Imagina, você está preso, uma vida inteira em devoção a um Deus que você perseguia, e você está pronto para ser morto, depois de ter passado, muitos B.O. ali pronto para ser morto. O que eu vou fazer? Vou chorar, vou culpar Deus? Não. Paulo disse, escreveu uma carta para Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou passar mais um. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Olha esse contraste. Um homem perseguindo cristãos e um homem rendendo a sua vida, os últimos minutos da sua vida. Ele escrevendo uma carta dizendo que ele combateu o bom combate. 30 anos de processo, servindo a um Deus, onde ele continua ali dizendo, pode colocar aí para mim também, no mesmo capítulo, lá no versículo 16. E aí você vai passando, tá? Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O homem sofre, um homem de muito intelecto, né? Paulo, ele era não só um grande apóstolo, um homem muito sábio, ele tinha um grande intelecto. Eu gosto muito de Paulo em um grande detalhe dele, porque quando ele vai conversar com os gregos, ele usa o conhecimento que ele tinha a favor dele para refutar aquele argumento. Paulo nos ensina nisso, e eu acho isso muito legal, que nós devemos estar sempre munidos do conhecimento aí fora. A gente precisa estudar. Paulo me ensina muito isso. Me ensina que a gente tem que ter paciência, mas que a gente precisa estudar. E aí quando a gente olha para esse grande processo de Paulo, fica uma grande lacuna. Como um homem tão vamos dizer assim, que ele não era assim, mas pelo seu intelecto, um grande homem de índole, de renome nisso, como ele se rende a esse Deus maravilhoso que nós temos, viveu 30 anos nesse grande processo e termina a vida dele sem nada,
sem ninguém do lado dele. Ele disse que só o Senhor estava ali com ele. E pronto, já era. O que fez esse homem permanecer dessa maneira? Com esse Deus. E aí, foi isso que Deus ministrou meu coração. Tudo isso, Ele ministrou meu coração. Ele falou: Raiane, você quer isso? Você está pronta para passar por isso? Porque nós olhamos para pessoas que nós admiramos muito e falamos: eu quero isso que ela tem, eu quero isso que ele tem. Mas o processo nós não queremos passar. E nos falta a paciência para poder passar. A paciência, ela não é nada mais, nada menos do que uma virtude de Deus. Eu acho muito louco quando as pessoas querem ter fé, elas querem ter amor pelas outras, elas querem ter paciência, elas querem ter, enfim, que seja, sendo que elas não buscam isso, elas esperam dos pais, que não são fundamento para isso. Ninguém é um Deus além do nosso Deus. Se nós, isso aí é o natural, tá, gente? Comemos 3 vezes por dia. Isso aí, se você não faz isso, procura um médico, por favor. Isso é o básico. Se você não come 3 vezes por dia e você acha que só comendo, se alimentando uma vez por semana em um sábado, pronto, isso já vai fazer um grande resultado, você está muito enganado. Se você quer amor, você precisa receber da fonte, que é Ele. Se você quer paciência, a paciência sobrenatural que faz vidas mudarem, você precisa ir na fonte, não dá para fugir disso. A nossa fonte de paciência, de ver vidas serem transformadas, é Ele, sempre vai ser Ele. E se você acha que ainda, ai não, bonitinho, tal, paciência. Gente, ó, eu particularmente, eu tenho um temperamento mais expansivo, então eu tenho a tendência a não ter paciência. Eu falo, parece que eu não tenho paciência. Mas a gente precisa buscar essa ordem dentro de nós, essas virtudes, porque nós estamos refletindo o nosso Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Se nós não somos esse poço de paciência, se nós não somos esse poço de amor, como o Henrique pregou, como, enfim, a Kathleen vai pregar também sobre bondade, ó. Enfim, se a gente não é esse poço dessas coisas, quem vai ser? Sabe, eu vejo, através de experiências, aqui dentro dessa igreja, o quanto a paciência transforma. O pastor, não vou citar outra pessoa, ele não sabe disso, mas uma vez ele me ensinou sem ele precisar falar nada, através de uma vida, que ele teve muita paciência. Eu falava: caraca, uau, estou tendo uma aula aqui. E hoje essa pessoa é top, topíssima, eu falo, e eu fico constrangida às vezes só de lembrar disso. A paciência, ela é aquele mecanismo que vai transformar pequenas pessoas em grandes pessoas. Olha para Davi, o processo que ele passou. Aquele homem só aguentou tudo aquilo, de ir do pasto para o palácio, porque ele teve paciência para aguardar. Todo mundo aqui quer mudar o mundo, certo? Todo mundo aqui quer ter um shape dos sonhos, né, Tiagão? Todo mundo aqui quer, enfim, arrumar a pessoa dos sonhos para si. Nossa, eu tenho um sonho de ter isso, de ter uma pessoa desse jeito. Vixe, Maria! Enfim, meu Deus do céu. Voltando ao que a gente estava falando. Para ter um shape dos sonhos, né, Tiagão? Não precisa ter ali uma dieta, alimentação, né? Precisa disso. Da mesma forma que para a gente ter uma pessoa dos sonhos, a gente precisa ser uma pessoa dos sonhos. Meu Deus do céu, Senhor Deus. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente. Não tem como a gente falar sobre algo e não ser nada, né? É uma geração querendo ensinar Deus o mundo, mas a pessoa não é nada. Resumidamente, não é nada. Não tem paciência, não tem um pingo de amor. Dentro de casa parece o furacão, para usar essa palavra. Enfim, não adianta a gente querer mudar, enfim, o mundo inteiro, se dentro da nossa casa a gente é um caos em pessoa. Se você não tem paciência com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó que te criou, você vai ter paciência com quem? Com o cara que você vai casar? Mas nunca. Se você não tem paciência com eles, você acha que você vai enganar quem? Esses dias eu estava falando com a Evelyn, isso, né, Evelyn? Cara, não tem como. Você pode enganar todo mundo, menos Deus. E Ele é o olhar que nós devemos mais honrar sobre a nossa vida. Será que nós estamos agradando a Deus? Esses dias eu tinha conversado com... Estou tentando lembrar, desde a hora que eu comecei a falar.
Quando uma pessoa bate o carro em um crente, como que vai ser o nosso jeito de lidar? Se uma pessoa nos maltrata, como vai ser o nosso jeito de lidar? Será que nós vamos demonstrar misericórdia, amor, paciência? Ou a gente vai sair enxutando o pé na pessoa e regaçando tudo? Ou levando para outro âmbito, né, sobre isso. Quando a gente não tem paciência, principalmente com aqueles que são inferiores a gente fica ali, só com a paciência com pessoas que a gente admira, mas a tua irmã, o teu irmão, a tua avó que às vezes, enfim, não tem tanto para te oferecer, você não tem um pingo de paciência, não demonstra um pingo de misericórdia. Sabe, eu vejo que não há nada a ser esperado de uma pessoa que não respeita os seus dentro de casa. Se dentro da sua casa você não tem um pingo de paciência com os seus, como é que você quer mudar o mundo? Isso é uma vergonha, você querer mudar o mundo se você não tem um pingo de paciência com os seus pais, que limparam a sua bundinha quando você era criança, que te deram um papá, gastaram dinheiro com fralda. Sabe, gente, a gente precisa buscar ser muito além daquilo que nós falamos, mas principalmente com os nossos, aqueles que aturam a nossa chatice. E puxando para o final, porque Deus me incomodou muito para ter um momento. Vitor, depois você sobe aqui para cantar Quebra o Meu Vaso, não tinha combinado isso com você? Estou avisando agora, tá? Só com o violão mesmo, Eu queria dar um testemunho sobre isso. Eu vi assim, eu me converti e tudo mais, e eu ficava muito doida assim, que a minha família se convertesse, os meus pais se convertessem, e eu tentava com a força humana isso, mas mãe, tal, mas enfim, até que eu entreguei isso para Jesus e Ele foi me dando dicas, modos de agir, e todo dia minha mãe ia testando minha paciência nisso, e a gente foi fortalecendo aí. E aí, a minha mãe se rendeu a Jesus, aceitou Jesus, e esse presente nunca vai ser significativo, nunca vou conseguir mensurar isso. Sabe, olhem para os seus e demonstrem isso. Às vezes sua irmã não tem muito o que falar, seu pai fala abobrinha, sua mãe, enfim, não conversa com você, mas olhe com amor e com paciência, porque eles olharam assim para você um dia. Pode ter sido da forma mais imperfeita do mundo para você, mas eles tiveram paciência para te ensinar, desde que você era desse tamanhozinho, e você foi crescendo e se tornando um adolescente rebelde, mas eles tiveram paciência. E coloca aí o desafio, fazendo um favor aí, amigo. Meu beijo de frente. Aí o desafio. Não queira mudar o mundo, querer mostrar que você é alguém legal. Se dentro da sua casa você é um monstrinho, você trata mal os seus, demonstre, principalmente para os seus, essa misericórdia, essa paciência. Derrame paciência nos seus. Não adianta nada a gente enganar Deus, vamos dizer assim, Deus e o mundo, e os nossos a gente deixar para trás de qualquer jeito. Não há bem maior nem mais valioso, e Deus me constrangeu com isso hoje, com o meu pai, do que a nossa família. E é no pouco que nós vamos transformar esse mundo, nos pequenos detalhes, porque é assim que Deus trabalha conosco. Nos pequenos detalhes Ele vai nos mudando e alterando. Um ano com Jesus, o que é isso? Parece que são 10 anos de tanto que Ele trabalha em nós, processo por processo. E o processo que você está vivendo agora, tenha paciência e aguarde, que Deus, Ele está trabalhando. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Só aguarde, pare de querer acelerar as coisas. Meu Deus, se eu tivesse feito tudo e tivesse dado certo desde o começo, quando eu me converti no meu primeiro ano, nossa Senhora, o que seria minha vida hoje? Graças a Deus, porque o tempo de Deus é perfeito.
Amém? E quando estava tocando essa música fala muito ao meu coração, mas Deus foi ministrando ao meu coração. E eu quero que agora você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Abaixe as suas cabeças, porque é um sinal de reverência não ao templo, mas ao nosso Deus que está aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus, que cada um aqui exale o seu cheiro, Pai, o seu perfume, e que o Senhor ministre a cada coração aqui essa característica que é sua. Pai, ministre aos corações daqueles que tiveram pais impacientes, mães impacientes, que não olharam com amor, que não cuidaram. Mas eu venho te dizer hoje que Deus, Ele tem paciência com a sua dor. Ele tem paciência com aquilo que te machucou profundamente. Deus, Ele tem paciência com o seu coração. E Deus deseja estar intimamente ligado a você, intimamente ligado ao ponto dele falar: meu filho, minha filha, vem aqui que eu vou cuidar de você, eu vou tratar você, e eu vou estar com você em todos os processos da sua vida, e eu vou te guiar em todos os seus passos. Pai, que cada mulher e homem aqui um dia serão pais, serão mães abençoadas, que eles entendam essa verdade, entre profundamente em seus corações, que a paciência é a única coisa que transforma um ser humano, mas que enquanto isso não chega, seja nos pequenos detalhes, seja na sua família, seja nos seus irmãos, seja na sua mãe que não se dá tão bem, seja no seu pai, seja na sua avó, que o Senhor derrame, Pai, derrame, Jesus, essa virtude que é sua, que não é nossa, nós não conseguimos pela nossa força, que o Senhor derrame isso sobre nós. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Pai, nós queremos ser completamente parecidos contigo, nós queremos te imitar. Trabalhe isso em nós. Nós queremos dizer, assim como Paulo disse, que eu combati o bom combate nessa terra, mesmo que eu tenha passado por coisas tão difíceis, mesmo que eu tenha sido perseguida, massacrada, humilhada, que seja, que eu tenha paciência para aguentar qualquer processo, acima de todas as coisas, pelo seu nome, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. De todas as pessoas aqui, o Senhor é o nosso preferido aqui, o nosso convidado preferido. Jesus, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração quebrantado ao ponto de nós amarmos as pessoas. Nós temos paciência o suficiente para ver uma sementinha ser regada com essa paciência, ao ponto de se transformar em uma linda árvore que vai dar frutos em geração, Pai. Nos transforme, Jesus. O nosso desejo é esse. Sermos transformadas pelo seu caráter. Nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos muito, Pai. Nós te amamos demais, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós só queremos ser mais parecidos contigo, Pai. A cada dia nós queremos ser mais parecidos contigo. Molde o nosso caráter para ser mais parecido contigo. Eu declaro isso profundamente, Jesus. Nós te amamos, Pai. Que hoje saiam daqui pessoas que têm paciência com aquele morador de rua, com aquela história difícil. Saiam daqui pessoas que têm paciência com seus pais. Saiam daqui pessoas que têm paciência com seus irmãos, com a sua avó, com seu avô. Porque a paciência é a única coisa que vai transformar um ser humano. Nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos profundamente por essa noite, por esse louvor maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, por cada alma aqui, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós só queremos
ser mais parecidos contigo, Pai. Cada dia mais, Jesus, cada dia mais. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha em cada pessoa que vai no Evangelink agora à noite. E que essas pessoas tenham paciência com cada história que vai estar ali fora encontrada. Que cada um aqui seja um agente de transformação dessas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos mais uma vez a nossa vida, Pai, em sacrifício de Ti. Porque nós só queremos Te agradar, Pai. Nós só queremos Te agradar, Jesus. Esse é o nosso objetivo, Te agradar, Pai. Te fazer sorrir, Te dar orgulho, porque o Senhor fez tudo por nós. Nós Te amamos, Pai. Cuide de cada um que vai embora agora para suas casas, seja para o Evangelink. E nós Te agradecemos por tudo.